Oi, tudo bom com vocês? Eu sou o Zeldo e eu vou contar como eu conheci e passei a amar o RPG de mesa. Bem, era um belo dia de chuva numa linda sala de aula que eu odeio. Eu odeio a minha escola. Eu tava fazendo trio com uns amigos meus, até que veio na minha cabeça a ideia de fazer um RPG. E eu já conhecia RPG há um tempo. Vamos lá pro começo da história. A minha história de RPG ela é meio longa, mas ela é interessante. Eu conheci RPG no Amino, sim. Eu usava Amino. Eu sou um humano, tá? Pelo amor de Deus. E foi mais ou menos assim. Eu tava lá numa comunidade de Amino que eu gostava, provavelmente o Botanix, me desculpa, mas eu era uma pessoa normal em 2016, em 2017 por aí. E eu vi duas pessoas encenando e falando com asterisco. E eu perguntei o que era, e ele falou que eu tava esquecendo do barra barra. Eu coloquei o barra barra e perguntei o que era, e eles falaram que aquilo era encenação e RP. E aí eu passei a me interessar e passei a praticar. Até que um belo de um dia eu conheci uma comunidade maravilhosa chamada RPG Era Medieval. Bem, após muito tempo lendo o tutorial e pessoa me ensinando como é que faz direito, eu finalmente peguei a prática. Era mais ou menos assim: você encenava, tinha um narrador, o narrador ficava mais ou menos cada um no chat, pelo que eu me lembro, e o narrador te falava a sua ação, se a sua ação era válida ou se a sua ação não era válida. Bem, se você fosse mais leigo, pra você fazer sua ação era só você colocar seus asteriscos. Mas a parte que eu mais gostava de tudo era fazer os layouts. Eu sempre gostei dessas decorabinhas que eu fazia. Enfim, o engraçado é que todo mundo tentava falar de uma forma mais formal, parecendo que todo mundo era um expert em português. Quando você fosse analisar o texto, você percebia que tava com 300 erros de gramática, mas você só deixava passar. Como eu já falei, essas pessoas que tinham cargo de narrador, elas basicamente eram as pessoas que narravam as batalhas, os eventos. Acho que a única coisa que não precisava de narrador mesmo era quando você ia basicamente lutar com outro player, o famoso PVP. Mesmo assim precisava do narrador olhando pra ver se sua ação era válida. Ou quando você ia treinar, que você não precisava do narrador, porque você tinha que botar o link do teu post num outro post, o link do teu post, no caso o post de treino, pra ver se alguém ia validar e ia falar que tava certo. O meu tempo com RPG de Amino não durou tanto, foi mais ou menos lá pra uns 2 meses, porque eu tive que trocar de chip. E como eu era burro e inexperiente, minha conta não era com e-mail, e sim com telefone. Eu nunca verifiquei o e-mail da minha conta, sério. Então eu acabei perdendo tudo, e por tanto de coisa que eu falasse, eu nunca conseguia comprovar que era realmente eu, e eu não conseguia ter as minhas coisas de volta. Então eu acabei desistindo e broxando. Então a gente volta pro tempo atual, o tempo onde eu tava na minha sala de aula, que eu odeio, pensando que a gente podia fazer um RPG. Eu contei isso pra um amigo meu, vamos chamar ele de Vida, e o Vida aprovou a ideia. Ele falou: bora. A gente começou a criar item e fazer um sistema muito bostinho, porque a gente não manjava muito de D&D ou Call of Cthulhu. A gente simplesmente só passou a criar os nossos sistemas como a gente queria. Até que a gente contou essa nossa ideia de fazer um RPG para um outro amigo nosso, vamos chamar ele de Crente. O Crente simplesmente ficou muito empolgado com a ideia, ele começou a pesquisar muito. Passou mais ou menos umas 3 semanas e ele chegou com um monte de papel de sistema escrito. Acontece que depois a gente descobriu que ele não escreveu porra nenhuma, ele simplesmente só pegou e colou num papel e imprimiu as regras do D&D. Esse RPG que a gente tava fazendo nunca saiu do papel e era melhor nunca ter saído mesmo, a história era meio broxa e os players já iam saber como acontecia. Lembrando que naquela época eu não manjava quase nada de RPG de mesa. Tudo que eu aprendi basicamente foi com o Crente e com o PB. PB, Peste Bubônica, tá aqui, link na descrição, canal, vai lá, dá uma força pro cara. Depois de um tempo, esse mesmo amigo nosso, o Crente, ele chegou com outra ideia de fazer RPG. Dessa vez uma campanha já formada e tudo bonitinho. Entre aspas, bonitinho pra época. A gente aceitou e foi que nem louco. Foi até que legal, mas a gente acabou esquecendo do RPG porque ele tava meio chato e acabamos desistindo daquela campanha. Esse definitivamente não foi meu último contato com RPG, eu já participei de inúmeras campanhas de inúmeras pessoas e já mestrei algumas.
Atualmente eu tô até fazendo um RPG de Jojo e tá dando certo. Tem logo, design de personagem, tô criando stand, tá bem legal. Resumindo o vídeo inteiro, o que eu queria passar com esse vídeo é que o RPG mudou a minha vida. É sério, foi muito bom ó, o tempo que a gente passou narrando e inventando coisa. Criar um RPG é algo realmente muito bom, porque você cria uma história e você se bota tão dentro da história que você fica tão imergido. Então sim, vale a pena fazer RPG. Independente se você vai perder o personagem uma hora ou outra, ou se a campanha for chatinha, pelo menos dá uma chance. Você pode gostar e acabar se apegando muito a esse universo. E isso pode ser uma coisa boa. Enfim, esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Pra editar esse vídeo que vai dar um puta de um trabalhão, espero que você dê um apoio. E essa intro que vocês viram no começo do vídeo foi basicamente uma parceria entre eu e o Profile. Ele passou a base e eu editei o resto. No demais de tudo, tenha uma ótima semana e tchau!